Quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. O pastor Neto, nesta manhã, não está presente. Ele foi convidado a estar pregando na Igreja Batista Alemã, lá em Diadema. Então, nesta manhã, ele não está conosco, mas está pregando em outra igreja. Vamos estar orando pelo nosso pastor também, para que Deus o abençoe. 2 Coríntios, capítulo 12. Então, somente o verso 13. Na verdade, é o verso 14, pelo menos na NVI. Algumas Bíblias, algumas versões mudam o versículo 13 ou 14, mas é o último versículo de 2 Coríntios, capítulo 13. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês. Eu vou ler novamente. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. A chamada bênção apostólica que o apóstolo Paulo deixa com a igreja. Por que Paulo deixa com a igreja de Corinto essa saudação final? É necessário nós entendermos qual é o contexto que Paulo está vivendo e a igreja está vivendo para que pudesse deixar essa saudação tão especial que toda a igreja de Jesus, a partir daí, adota essa bênção. Sempre quando nós terminamos os nossos cultos, o pastor que está à frente, ele dá a bênção apostólica por uma questão muito importante. Porque as palavras de Paulo, quando ele fala da graça do Senhor Jesus, do amor de Deus e da comunhão do Espírito Santo, Paulo está falando sobre a base da vida cristã. Essa é a base da vida cristã, está revelada aqui nessas palavras, que são 3 pontos da fé e da vida cristã. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de problemas. Ela era uma igreja que tinha o Espírito Santo, porque Paulo inicia a carta chamando a igreja de Corinto de igreja de Jesus. Era a igreja de Jesus. Era uma igreja que tinha o dom do Espírito. Ela tinha a salvação. Ela tinha os dons que era desenvolvido, e é o grande problema dessa igreja, porque o dom, quando é usado com a ministração do Espírito Santo, ele é bênção. Mas quando um dom é usado, um talento é usado na casa do Senhor, de forma que o Espírito Santo não está conduzindo, mas apenas o nosso orgulho, ele torna-se pedra de tropeço. Mas Paulo, entendendo que a situação dessa igreja é uma situação em que há divisão, é uma situação em que há partidarismo, é uma situação que pessoas se colocam contra o próprio apóstolo. E questionando o seu apostolado, questionando o seu pastorado. E ele vê necessário, então, quando ele encerra esta segunda carta, ele, então, dá essa saudação final, entendendo que o que a igreja precisa é exatamente isso. O que a igreja precisa é exatamente viver na graça do Senhor Jesus, viver no amor de Deus e viver também na comunhão do Espírito, porque se isso acontecer na vida de cada indivíduo da igreja, ele deixa de ser parte do problema
e passa a ser parte da solução do problema. Mas o texto está bem dividido em 3 pontos. E o primeiro ponto que Paulo vai nos falar é sobre a graça do Senhor Jesus. Essa graça é revelada a nós através do seu nascimento, do nascimento de Jesus, através da morte de Jesus e através da ressurreição de Jesus. Quando nós olhamos o texto e começamos a observar o que significa a graça do Senhor, significa que Jesus, mesmo sendo Deus, ele se fez homem. Ele mesmo sendo Deus, ele se fez homem. Filipenses capítulo 2, o verso 5 e o verso 6, diz assim: seja a atitude de vocês, de mim, de você, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se. Jesus, ele tem uma atitude totalmente humilde, em que ele não leva em conta a sua deidade, ele não leva em conta aquilo que ele poderia fazer como Deus, mas ele prefere, então, abrir mão da sua glória, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia pegar-se, mas ele abre mão para se tornar um homem, como eu e você, um ser humano. Mas também, vendo que ele, mesmo sendo um rei, e mesmo sendo o rei dos reis, ele se fez como um servo. O verso continua no verso 7 de Filipenses, quando diz: mas Jesus, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Mas Jesus também, sendo rico, detendo toda a riqueza, detendo todo o poder, sabendo que ele é o dono do ouro e da prata, e aliás foi ele que o formou, ele então resolve se fazer pobre. Mas fazendo-se pobre, ele tornou você e eu pessoas ricas. Ricas daquilo que realmente tem valor. Aquela riqueza que o ouro, a traça, que o governo não consegue roubar, não consegue usurpar. Aquilo que o corrupto não consegue minar, mas algo guardado para a eternidade. Sim, Jesus, quando andou aqui, ele andou e usou coisas emprestadas. Não se apegou às coisas deste mundo. Alguém veio dizer para o Senhor e conversar, e Jesus diz: olha, as raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Quando foi entrar em Jerusalém, precisou conseguir um jumentinho emprestado. Quando foi ministrar a última ceia, foi necessário pedir que alguém cedesse a parte de cima da sua casa, que era um salão, para que pudesse ministrar a última ceia. Jesus se fez pobre para alcançar a cada um de nós e mostrar que a verdadeira riqueza está no céu. Para celebrar esse tempo e entender que a graça do Senhor é sobre as nossas vidas, nós precisamos entender que o próprio Jesus, sendo bendito, digno de louvor, digno de adoração, digno de reverência, se fez maldição por nós. Aquele que não era maldito, mas era bendito em nome do Senhor, ele se fez maldição por nós. 2 Coríntios, Gálatas 3,17 diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Era para mim estar pendurado no madeiro. Era para você estar pendurado no madeiro. Mas Jesus fez com que a maldição que estava sobre a sua vida, a maldição que estava sobre a minha vida, estivesse sobre ele. Ele se fez maldição por nós. Não só isso, sendo santo, ele se fez pecado, não pecador. Sendo santo, ele se fez pecado,
2 Coríntios capítulo 5, verso 21 diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. Lembra daquele momento em que Jesus está na cruz, pendurado, ele olha para cima, procura, e ele vai dizer: Senhor, por que me abandonaste? Porque naquele momento crucial da crucificação, ele procura Deus, porque o maior temor de Jesus como homem era ficar abandonado por Deus na cruz. E ele ficou, porque sobre a vida dele naquele momento estava o pecado de toda a humanidade. O seu pecado, o meu pecado. E desde o primeiro homem, Adão, até o último homem que nascerá neste mundo, antes da volta de Jesus, antes da consumação de todas as coisas, Jesus carregou todo o pecado. E Deus, sendo santo, não poderia olhar para aquilo que é pecado. E Jesus se fez pecado por amor a mim e a você. Por isso que quando Paulo vai dizer, olha, a graça do Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus, a salvação que o Senhor nos dá, isso é algo que o Senhor coloca em nós, fazendo com que o próprio Jesus se tornasse homem, se humilhasse, fosse servo, fosse considerado maldito, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Sendo o autor da vida, ele morreu em nosso lugar. Aquele que criou a vida, aquele que formou a vida, aquele que com o sopro de sua boca deu vida ao ser humano, ele morre, experimenta a morte, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. João 10, 17, 18 diz: por isso é que o meu Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Deixa eu dizer algo para você. Jesus escolheu morrer na cruz. Isso não foi imposto a ele. E tanto é que no momento em que Jesus está sendo interrogado pelos seus, naquele momento crucial, ele vai dizer: você acha que eu não poderia pedir ao meu Pai e ele me colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Os irmãos têm ideia do que é 12 legiões? É mais ou menos 42 mil anjos. Mais ou menos. A média de uma legião vai variando de 3 mil a 4.500. Eu fiz uma média, mais ou menos, e é interessante, porque os anjos estavam apostos. Apostos. Porque os anjos estavam submissos à palavra do Senhor. Se o Senhor resolvesse, em algum momento, ser libertado, imediatamente eles entrariam em ação. Mas Deus escolheu não usar isso e morrer na cruz por nós. Nós não merecemos, não há mérito, nenhum mérito na nossa salvação. Nenhum mérito. Não há nenhum motivo para que nós possamos dizer: olha, o Senhor concedeu a graça dele porque eu sou um rapaz bonzinho. O Senhor me concedeu a sua graça porque eu sou um bom pai, porque eu sou uma boa mãe, porque eu sou um bom filho. Eu sou um bom crente, ou mesmo que eu não seja crente, eu sou um bom ser humano. Eu creio em Deus da minha forma, não tem problema, mas eu creio em Deus, eu dedico a minha família a Deus. Não há mérito em nós. O mérito todo está na graça do Senhor, está no sacrifício vicário, substitutivo de Jesus na cruz, por mim e por você. Nós precisamos deixar isso bem claro na nossa mente. Isso tem que estar bem claro, que a graça do Senhor significa um favor imerecido. Paulo também vai falar sobre o amor de Deus. O amor de Deus é a fonte
onde jorra a graça de Jesus. A cruz não é a causa do amor de Deus. Muita gente fala, olha, Jesus, a cruz de Jesus é a causa do amor de Deus. Não! Nós achamos que Deus nos ama a partir da cruz. Não! Muita gente fala, por que o Deus do Antigo Testamento é um Deus vingativo e o Deus do Novo Testamento é um Deus diferente? Não, não é. É necessário estudar a palavra, é necessário ver as Escrituras e notar que a graça de Deus está sobre toda a sua história na humanidade. Toda ela. A palavra de Deus nos diz, em Efésios capítulo 1, verso 4, porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Antes de você nascer, Doroti, antes, na criação do mundo, Deus já lembrou de você, olha, a Doroti vai me servir. A Doroti vai me ouvir a minha voz, vai aceitar-me como Salvador, e a minha promessa é para Doroti. A palavra de Deus é para todo aquele que aceita a Jesus como Salvador e Senhor. E aquele que não aceita, pastor, a palavra de Deus não é? Sim, é. A palavra é para cumprir a vontade do Senhor e para decretar a nossa salvação ou para decretar a nossa condenação. Isso depende da decisão de cada um de nós. E esse amor é tão interessante, porque Jesus, sendo Deus, e Deus sendo Deus, ele poderia escolher uma outra forma de salvar o homem. Ele poderia. Se Deus na eternidade falasse, olha, vamos salvar o homem de outra forma, ninguém aqui vai ter que morrer, beleza? Não vai ter Jesus, não vai ter que ser sacrificado, não há necessidade, nós vamos fazer de outra forma, ele faria. Ele é Deus. Ele pode todas as coisas, mas ele escolheu aquilo que ele tem mais de precioso. E aquilo que Deus tem mais de precioso é o seu próprio Filho. Ele deu a Jesus, e Jesus é Deus, então Deus deu a si mesmo por nós. Ele se deu em amor por mim e você. E não pense você que talvez você possa impressionar a Deus. Não há nada que nós possamos fazer para que nós possamos fazer com que Deus nos ame mais ou Ele nos ame menos. Deus nos ama. Você não pode surpreender a Deus, nem fazendo a sua ação mais benéfica e nem ou não realizando, ou mesmo realizando o seu pecado mais cruel. A Deus não se surpreende. Quando uma pessoa fala assim, olha, eu fui tão longe que Deus não é capaz de me perdoar. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Não existe pessoa que Deus não possa transformar. Não existe ação na sua vida que Deus possa fazer com que você se torne uma pessoa melhor. Não existe. Isso é o amor de Deus. Deus nos ama porque Ele nos escolheu amar. Eu vou contar uma história aqui, uma musiquinha, que eu já disse aqui, mas como pastor Neto, não existe história antiga. Existe o público novo. Né? Se Deus fosse cantar uma música para mim, Ele cantaria, você não vale nada, mas eu gosto de você. E é exatamente isso. Não há valor em nós, mas o amor de Deus é uma decisão do próprio Deus que resolveu nos amar. Decidiu nos amar e estende o teu amor. E finalmente, a comunhão do Espírito Santo. Só é possível conhecer a graça de Jesus. Só é possível experimentar o amor de Deus através do Espírito Santo. Só é possível a santificação da nossa vida através do Espírito Santo, porque é função do Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se alguém não nasceu de novo, se alguém não foi transformado pelo Espírito Santo, esse alguém não conhece o amor, esse alguém não conhece a graça, esse alguém não conhece a santidade. Mas é importante notar que o Espírito Santo não é uma energia. E as pessoas acham que o Espírito Santo é uma energia, é uma força. Levante a mão.
balança, é uma força. Não é nada disso. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, é a quarta pessoa da Trindade. O Espírito Santo fala. Apocalipse 2,17 diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo é aquele que convence. João 16, verso 7 e 8 diz: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo garante a nossa salvação, ele é o selo da nossa salvação. 2 Coríntios, verso 1, 21 e 22 diz: ora, é Deus quem faz o que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. A sua salvação, a minha salvação, é Deus quem garante. E ela é selada com a presença e a permanência e a morada do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo nos ensina. Você já viu energia ensinar? Energia te ensina? Energia fala? Energia protege? Não. Uma pessoa ensina. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhe anunciará o que está por vir. João 16, 13. O Espírito Santo produz o seu fruto em nós. O Espírito Santo produz o seu fruto em nós. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é obra do Espírito Santo em nossa vida. Por isso que quando nós lemos a graça do Senhor Jesus, o amor e a comunhão do Espírito Santo, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. A graça de Jesus traz à memória o seu nascimento, simples, num estábulo, quando ele se fez pobre para nos tornar rico. O amor de Deus nos revela o Calvário, onde Deus deu seu próprio Filho em sacrifício pelos nossos pecados. A comunhão do Espírito nos lembra o Pentecostes, quando a igreja de Jesus é revestida de poder para que acabe dentro da igreja as tensões dos relacionamentos, as rivalidades, as discórdias e o medo. Paulo escreve essa carta porque a igreja de Corinto vivia vários problemas. E Paulo entende que se a igreja sair do princípio de que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estiver na vida de cada cristão, ele vai fazer a diferença no meio onde ele está. Se cada um de nós, meus queridos irmãos, dependermos dessas três características que vêm de Deus, que é a graça de Jesus, que é o amor de Deus e a comunhão do Espírito, nós seremos uma igreja fortalecida. Nós seremos uma igreja avivada e seremos uma igreja que vai fazer diferença no mundo que está em pânico, no mundo em que está apavorado, porque temos vivido os últimos tempos. E nós recebemos a graça do Senhor de conhecer a sua palavra e poder compartilhar, não só com palavras, mas com as nossas vidas, para que possamos fazer a diferença no meio em que nós vivemos. Que Deus nos abençoe e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós.